função, quero deixar bem clara, é a gente acompanhar vocês em todo o processo de produção, tá? A gente vai fazer a explanação hoje, vai mostrar para vocês os manuais, os exercícios, todo o material que a gente usa, mas mesmo assim, se tiver alguma dúvida, ficar alguma, né? Ah, não entendi direito isso. Josi, eu gostaria de verificar uma coisa com você. Comigo ou com qualquer um dos nossos orientadores, tanto o Daniel quanto a Dil, tá? Vocês têm total liberdade, a gente está disponível via telefone, e-mail, Teams. Se for necessário, vocês podem, né? E quiserem agendar uma reunião via Teams. E quem está aqui com a gente no SEAD pode dar um pulinho aqui na sala da produção, tá? Que a gente está à disposição, tá? Daniel, você pode ir. Bom, então vamos começar a nossa apresentação, né? A nossa versão de produção vai ser a V15, então várias vezes durante o treinamento, durante e-mail, vocês vão ver a gente colocar lá a V15, é o nosso ciclo de produção, tá? Eu vou apresentar agora para vocês todos os atores envolvidos no processo, a nossa equipe de orientadores de conteúdo, tá? Que várias vezes vocês vão ver também a denominação OC, a função do conteudista, que nós utilizamos, né? A gente chama de CO, o processo de produção como um todo, a função do validador técnico, os prazos com que a gente trabalha, as ferramentas de suporte para a produção. Vamos falar um pouquinho também sobre o plágio e os elementos da disciplina. Tá? Os nossos atores envolvidos no processo de produção. Primeiro, Cristiano, nosso pró-reitor EAD, o nosso coordenador de produção, Vinícius, Luciana, a responsável por contratos, que já deve ter entrado em contato com vocês já devem, né, tá com o contrato em andamento. Os orientadores, Daniel, Dilcineia, que a gente chama de Dil, Josiane e eu, que podem me chamar de Josi. Nossa design instrucional, Luíse, Leandro, responsável pela parte audiovisual, Edilane, que é a nossa secretária. Os conteudistas, que são vocês, que podem ser externos ou internos, que podem ser professores da casa. O analista de plágio é um profissional externo que é contratado para essa atividade. Validador técnico, sempre um professor da UEV, tá? O revisor gramatical é um contrato também externo. E nós temos os nossos estagiários, que são alunos da UVV, tá? A equipe de orientadores, o Daniel, eu e a Dil. A função do conteudista, no caso de vocês, né? A função é produzir o conteúdo conforme especificado. Aí vocês vão ter como base desenho, matriz de disciplina, manuais de orientação. Depois vocês realizam ajustes solicitados pelo OC, que é o orientador de conteúdo, e pelo VT, que é o validador técnico, de forma a ajudar a melhorar o aprendizado do aluno. A gente sempre utiliza o modo de controle ativado para a gente ir acompanhando todas as alterações que esse conteúdo sofreu ao longo da produção, tá? Isso é bom para vocês, é bom para nós, é bom para o validador técnico, porque durante toda a produção são muitas idas e vindas. Então, é muita coisa que vai mudando, vai alterando, vai sendo ajustado, e é bom a gente manter esse histórico, tá? E, por último, responder obrigatoriamente, de forma de comentários, os ajustes realizados ou justificativas para o não atendimento das considerações feitas pelo validador técnico ou pelo orientador de conteúdo, e que buscam, né, ajudar a melhorar o aprendizado do aluno. Função do conteudista ainda. Como que a gente utiliza? Sempre tem um trecho, né? Aí vem as considerações do orientador de conteúdo. Aqui no caso, ó, a sugestão a partir daqui a lição não fala mais da diversidade de espécies de água e tal. O orientador comentou isso. Depois aqui vem a exclusão, tá vendo? Então fica todo um histórico aqui dessas alterações que foram feitas ao longo da produção. Outro exemplo, tá? Aqui é um comentário do validador técnico e a resposta do conteudista, ó. Aí ele fala assim, mas atenção, a norma nova não explica os métodos de cálculo. Aí vem o conteudista, ele pode concordar, deu ok,
ou ele pode discordar. E aí ele justifica o porquê que ele discorda do comentário feito pelo validador técnico, tá, gente? Aqui, outro modelo, comentário do validador, né, em resposta ao conteudista. Aí ele vem dar uma sugestão, né, multiplicar, né, esses valores por 100, de forma tal, e faz a justificativa dele, o conteudista aceita, sempre dá um ok, tá, gente? Ok. Se discordar, fala assim, eu acredito, né, que aqui nesse caso vale a pena considerar esse cálculo, né, e depende do comentário que for feito pelo validador técnico, tá? Próximo, Daniel, aqui é o nosso processo de produção de conteúdo. Apesar de parecer que é simples, ele é muito complexo e envolve muitas pessoas ao longo de todo esse processo. Ele tem o início com o conteudista, que são vocês, né, que vão produzir o conteúdo e vão nos enviar esse conteúdo produzido. O orientador de conteúdo analisa, vê se precisa, se ficou faltando alguma coisa, se pode melhorar alguma coisa, devolve para o conteudista. O conteudista ajustou, tá ok? Todo esse conteúdo vai para análise de plágio. Passa pela análise de plágio. Às vezes acontece, gente, que a volta da análise de plágio precisa fazer algum ajuste, alguma citação, são coisas simples, mas a gente não deixa passar conteúdo, tá? Que tem algum probleminha, né? Que foi apontado algum probleminha na análise de plágio. Aí, se for pouca coisa, a gente já manda direto para o validador técnico. Caso seja um ajuste maior, a gente volta esse conteúdo para o conteudista, ele ajusta e só então vai para o validador técnico. Validador técnico analisa todo o conteúdo, verifica, né, tudo certinho, todos os arquivos, tudo que foi produzido, e ele coloca as ponderações dele. Esse material volta para o conteudista fazer os ajustes, tá? Aí, se for pequenas coisas, ou se, né, se for coisa simples e tal, não tiver mais nada, o conteudista aceitou tudo, a gente manda para revisão gramatical. Caso o conteudista pondere, responda ao validador, faça alguma, né, alguma pergunta para o validador também, que é possível, a gente volta com esse conteúdo para o validador técnico, até estar tudo certinho entre conteudista e validador técnico, e só então esse material vai para revisão gramatical. Tá? A revisão gramatical é a penúltima, né, etapa, porque depois vem o material para o DTI, tá? Que é a última, depois que vem da revisão gramatical, está tudo certinho. Josiane, travou a internet aí. Bom dia, tá travando aí vocês, a gente tá ficando sem áudio. Ei, gente, vocês estão me escutando? Agora sim, Sim, porque Dani. travou É, tudo. a nossa internet aqui, ela tá oscilando, ela caiu e o pessoal tá tentando voltar agora. É, vamos fazer o seguinte, vocês se importam se a gente esperar uns 2, 3 minutinhos pro pessoal voltar e aí a gente continua? Tá. Ô, Daniel, esse material depois vocês mandam pro nosso e-mail pra gente estar lendo ele novamente ou não? Nós mandamos sim. Manda, né? A gente está fazendo essa parte da capacitação agora só para mostrar como é que é esse nosso ciclo de produção, quais são as novidades, e depois tudo isso vai ser enviado por um e-mail com todo o material do que vocês vão ter que produzir, Tá bom. tá bom? Tá, Vocês vão ter obrigada. acesso a todo esse material. Uhum, tá bom. Acho que o pessoal voltou agora.
Tá caindo aí também, né, Daniel? Tá caindo. Aqui tá oscilando direto a internet. Vocês lembram mais ou menos de onde que parou o último slide? Ou vocês têm alguma dúvida sobre o processo? Tava naquele infográfico lá do ciclo de produção, do vai e volta pro validador, enfim, é Esse aí. aí, né? Esse Tava aqui, né? nesse aí. Aham. Mas pelo que eu vi aqui, deve ter travado só no finalzinho, que a Josi estava falando da parte da revisão gramatical, não é? Foi. Sim. Isso, então. Aí o que que acontece? Eles mandam para. Nós mandamos o material para revisão gramatical para os prestadores externos, eles não voltam. Pode ser que volte para vocês se tiver algum caso de dúvida por parte do revisor gramatical, mas é uma parte bem difícil de voltar e depois vai direto para a produção do DTI, que é subir no Avas, todas essas coisas. Aí. Eu vou passar agora para a função do validador técnico, que também é um professor aqui da casa, da UVV, que ele analisa o material de vocês quanto à parte técnica do material, beleza? Nós aqui como orientadores, nós analisamos a parte mais estrutural e o validador técnico fica com essa parte do conteúdo, tá bom? Então, o que que ele faz? Ele analisa o material produzido por vocês, conforme vai estar especificado na matriz, tá bom? Nos manuais de orientação que vão naquele e-mail inicial que nós enviamos para vocês. Ele analisa também quanto à veracidade para ver se o conteúdo está de acordo com o que é pedido e se ele é realmente verdadeiro. Ele geralmente dá sugestões com o objetivo de ajudar a melhorar o aprendizado do aluno. Às vezes, o validador técnico é um próprio professor da disciplina. Então, ele já dá aquela disciplina há algum tempo. Então, ele sabe como que é abordado dentro de sala de aula. Ele usa sempre o modo de controle de alterações ativado, que é aquele que foi mostrado anteriormente, que é aquele que fica entaixado em azul. Ele também preenche o checklist de validação, que é um documento onde a gente tem um aval dele falando que aquele material pode ir para frente, tem que ser feito algumas considerações, tá bom? É um documento que nós temos aqui para como garantia de que aquele material tá certinho. Agora sobre a parte dos prazos de vocês. Lá naquele infográfico mostrou que nós temos várias etapas. Aí quando nós iniciamos a disciplina, a partir desse contato inicial que nós fizemos com vocês, vocês vão ter um prazo de 15 dias corridos para a produção de um tópico, beleza? Que vai ser a produção de lição, questões e PPT. Todo o material que vocês vão produzir vai estar tudo especificado dentro da matriz. Nós vamos orientar esse material e quando nós voltarmos para vocês, vocês vão ter 2 dias para fazer os ajustes que nós pedimos, beleza? Depois disso, nós enviamos para o Plágio, se tiver tudo certo. Caso acuse muito plágio, assim, se for uma coisa que seja meio que insustentável, assim, é muito difícil de acontecer, mas nós já tivemos casos aqui, terão novamente 2 dias para fazer as correções, tá bom? E também os ajustes pós-validação técnica são 2 dias. O que comumente acontece é de e os ajustes de plágio, caso tenha, junto com os ajustes da validação técnica, se não acusar muito plágio. Que aí vocês fazem tudo isso numa etapa só, e aí nós ganhamos um pouco de tempo nesse período aí, para não ficar muitas indas e vindas. Lembrando só também que nós, quando fizermos o primeiro contato com vocês, vai ser indicado somente a entrega do primeiro tópico, tá bom? Aí, se a disciplina, se o conteúdo de você estiver certinho e tudo mais, aí nós liberamos o restante das datas de entrega. E aí, Daniel, Oi, Carmelita, pode falar? bom dia, pessoal. Bom dia. Eu já participei muito como conteudista, como validadora técnica, Aham. né, desde que começou. E aí um dos pontos assim que eu sempre questionei, levantei, e acho que é importante agora que eu vou produzir mais um tópico, é a questão do envio. Às vezes eu recebia numa sexta-feira, final de tarde, e aí eu já tinha que entregar isso na segunda-feira, sabe? Uhum. Então, nesse retorno, assim, pedir para que a gente até já tinha pedido para aumentar esse prazo, que às vezes, né? Enfim, eu sei que não é, assim, sou 40 horas na UVV, vamos fazer o top, e a gente, né, tem que fazer, e às vezes não encontro pessoas até fora mesmo, enfim. Mas, assim, às vezes para Uhum. trabalhar um pouco melhor esses prazos. Eu sei que quem vai fazer a disciplina inteira, às vezes, né, vários tópicos,
fica um pouco apertado, mas queria ver essa possibilidade. Nesse caso, porque assim, vou até, se for exatamente, né, nesse rigor, não sei se eu consigo, sabe, atender. Acho que a gente tinha até estendido esse prazo antigamente. É, Então, assim, pessoal, vou falar só com vocês, fica um segredo entre nós aqui dentro dessa reunião, tá bom? Mas aí o que que acontece? Hoje, quando chega essa parte da sexta-feira, a gente geralmente dá uma estendida um pouquinho desse prazo, principalmente porque nós conhecemos vocês, nós sabemos como que vocês são, a gente, querendo ou não, durante todo esse processo de produção, a gente meio quase que cria um vínculo. Então, isso, tipo assim, nós sabemos que esse prazo de sexta-feira às vezes é ruim, as pessoas às vezes tiram o final de semana para fazer algumas coisas, aí a gente estende um pouco esse prazo, tá bom? Nada que possa ser conversado com a gente, tá bom? Tem pessoas que preferem fazer durante o final de semana, tem pessoas que preferem fazer durante a semana e tal, mas aí tudo isso pode ser conversado. Tá bom, Carmelita? Qualquer coisa, tipo assim, gente, nós estamos aqui para ajudar vocês durante todo esse suporte na produção. Nós não somos Uhum. os generais, assim, que leva tudo a ferro e a fogo. Mas a gente só cobra Para vocês de vez em quando acertar. porque é o nosso papel, mas nada que não possa ser É, conversado, tá bom? O ok. Carmelita, a gente está fazendo assim agora também. Se a gente mandar na sexta, a gente não conta o final de semana, a gente conta segunda e terça. Aí os 2 dias começam a contar a partir da segunda-feira. Então tem a obrigatoriedade de trabalhar, né, no final de semana para mandar na segunda. É, Anteriormente era assim mesmo. Agora a gente eu está adotando esse método, joia. tá? Beleza? Vamos lá, então. Lembrando que a entrega, já falei que é segundo tópico, a gente vai liberar o mapa de datas a partir do aceite do primeiro tópico, beleza? Quem dá esse aceite geralmente é o validador técnico da disciplina. É, E aí, quando nós formos liberar a disciplina para vocês, nós vamos enviar uma série de documentos que vocês vão utilizar para a produção dos tópicos. Então, vai a matriz instrucional, beleza? Que é a base de toda a disciplina, que consta o conteúdo, o que que tem que ter dentro de cada tópico. O manual de lição, vai um template de PPT, vai um manual de como fazer a elaboração desses PPTs, formulários de questões e também um manual de exercícios. Tudo isso a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, para vocês já ficarem familiarizados com esses arquivos, tá bom? Bom dia, eu me chamo Gilcineia, também sou orientadora aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o plágio. O que é o plágio? O ato de plagiar, ele envolve a apropriação de uma informação a algo que não é seu, mas sim do autor original. Né? De acordo com a legislação, é crime de violação aos direitos autorais, artigo 184 do Código Penal, né? Que violar direitos de autor e os que lhes são conexos, pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Ética da UVV. A perspectiva ética de respeito aos direitos autorais e à propriedade intelectual sempre norteou a produção intelectual da UVV. Então, o plágio, né, a gente passa aqui todo o material, é feita essa análise de plágio e, de acordo com as especificações da pessoa que verifica ali, né, a gente vai passar para vocês, conforme o Daniel já falou, né, juntamente com as orientações do VT, se precisar de alguma alteração, né, vai no comentário, né, a pessoa responsável por verificar isso, ele coloca em forma de comentário também lá no arquivo, né, e informa, né, para vocês o que que precisa ajustar ali no arquivo, tá bom? Pode passar. É, a gente usa o software Plágios, né? Plágios é um software detector de plágio que analisa trabalhos acadêmicos e documentos em busca de trechos copiados da internet ou de outros arquivos. O programa auxilia na árdua tarefa de encontrar plágio, permitindo que se encontre facilmente trechos copiados diretamente de sites da internet ou textos de outros arquivos no seu computador. O Plágios analisa documentos de diversos formatos e exibe relatórios detalhados, informando as referências encontradas, a frequência das ocorrências na internet e o percentual de suspeitas de plágio. Aí está o modelinho de como que funciona, né? Lá no software é feita a análise, né, desses arquivos, como que vai ficar. E aí, né,
tem um percentual, que aí vai de acordo com cada percentual, que aí vem uma especificação para aquele material, né? Alguém tem alguma dúvida? Até Não, aqui ficou alguma claro. dúvida, gente? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Não, né? Então tá. Agora a gente vai passar a apresentar os materiais que a gente utiliza para produção, tá? O Daniel irá começar apresentando a lição, tá? E aí depois a gente vai mostrando os outros manuais, tá? Assim por diante. Se tiver alguma dúvida, é só parar, perguntar, tá? Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Sim. Show. Sim. Então, pessoal, quando nós fizemos o contato com vocês pela primeira vez, esse é um dos documentos que vai para vocês, tá bom? É o manual de produção de lição. Nele tem os conteúdos que tem que ter na lição de vocês, que vai estar lá dentro da matriz. Então, ele é a base de vocês para que vocês, se tiverem alguma dúvida, vou lá no manual, vou consultar como é que faz, por exemplo, um roteiro, um desafio, tá bom? Dentro desse manual que consta tudo. Dentro desse manual, vai também para vocês um template de lição, que ele é vazio, assim, ele não tem nada escrito, somente tem as seções lá, ele é dividido de acordo com o que a lição tem que vir para a gente pede que vocês usem esse template, tá bom? Que ele fica mais fácil, ele é todo já configurado com as questões certinhas, tá bom? Aqui tem um índice, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, a partir do primeiro item, nós temos um roteiro que ele apresenta os objetivos que tem lá na matriz. Ele faz uma introdução dos assuntos que vão ser tratados dentro da lição, tá bom? Tem os conteúdos, os tópicos, as atividades que estarão disponíveis. E aqui embaixo a gente deixa também um exemplo para vocês seguirem. Lembrando que o roteiro ele tem que ter de 3 a 5 palavras-chave que resumem o tópicos, tá bom? Que devem ser separadas é, por ponto final. Aqui tem um exemplo, caso vocês tenham dúvida, vocês podem seguir esse exemplo. Logo abaixo do roteiro vem o conteúdo da lição propriamente dito. Aqui vocês vão encontrar algumas orientações gerais, tá bom? A formatação desse texto é com fonte Arial de tamanho 12, espaçamento 1,5. Vocês usando o template, todas essas configurações já vão estar lá certinhas, tá bom? Agora partindo para a parte. Ah, não, só reiterar aqui com vocês que o conteúdo da lição deve ter no mínimo 13 e no máximo 16 páginas de texto corrido, tá bom? Sem contar cards e imagens. É, esse número pode variar, porque às vezes tem conteúdos de lições que são mais extensos, tem conteúdos que são mais breves. Caso aconteça, vocês nos comuniquem para nós estarmos cientes, tá bom? Senão depois a gente chega cobrando vocês, tem que ter no mínimo 13 páginas, tem no máximo 16, só para a gente ficar ciente, tá bom? Agora, passando para a parte de cards, tá bom? Nós temos 4 opções de cards obrigatórios que devem ser usados ao longo do texto da lição, tá bom? É, Nesses cards, a gente pede sempre para inserir um parágrafo introdutório desse card e depois um parágrafo depois dele, fazendo uma ligação entre texto e cards, tá bom? A gente não. Porque tem pessoas que, por exemplo, nós já tivemos casos que a pessoa bota 5 cards, 3 imagens embaixo, fica aquele negócio gigantesco, desconexo. Então a gente sempre pede para fazer essa ligação, deixar tudo amarradinho dentro da lição para que ela fique o melhor compreensível. Então, nós temos o card de lâmpada, que tem a funcionalidade de apresentar uma nova ideia, uma curiosidade, tá bom? O card de interrogação, que ele levanta um questionamento para o aluno, faz ele pensar em alguma coisa sobre o conteúdo da lição. O card de livro, que vocês podem disponibilizar leituras, tá bom? Artigos, normas, notícias para os alunos, para eles lerem. A gente pede para não usar o Wikipédia ou o InfoEscola, tá bom? Esses são sites colaborativos, então o conteúdo que tem ali não necessariamente é verdade, porque tem várias pessoas escrevendo. E também um card de vídeo. A gente pede uma atenção especial para esse card, porque ele obrigatoriamente tem que aparecer pelo menos uma vez ao longo da lição, tá bom? Então, por exemplo, se são no mínimo aqui 5 cards, no mínimo 5 cards, então vocês podem
usar, por exemplo, 2 de leitura, um de interrogação, um de lâmpada, o quinto obrigatoriamente tem que ser um card de vídeo. E esse card de vídeo, nós pedimos algumas considerações na hora que vocês forem escolher esses vídeos, tá bom? Que não pode ser usado. Vídeo que tem mensagem explícita não autorizando o uso, tá bom? Uso por terceiros. Videoaula de qualquer professor de IES público ou privado, ou seja, aquelas videoaulas que aparecem de outras instituições, ou vídeos contendo logomarcas de produtos e serviços. Uma atenção especial quando, porque às vezes, por exemplo, vocês assistem o vídeo, ele não está falando nada, então fala, então vou botar esse vídeo aqui. Mas chega lá no final, o cara escreve assim, então se inscreva no meu curso aqui, no não sei o quê. Isso a gente pede atenção para, porque esse tipo de vídeo não pode ser usado. Mas o que pode ser usado? Vídeos que tenham licença Creative Commons, vídeo de instituições públicas federais, vídeos produzidos por órgãos governamentais e vídeo de canais confiáveis, tá bom? Aqui a gente deixa uma gama de canais que vocês podem utilizar. E aí, como aplicar esse filtro do Creative Commons para saber se um vídeo é Creative Commons ou não dentro do YouTube? Aqui tem todo um passo a passo, beleza? Vocês vão lá na página principal, digita o título que vocês querem. Na seção, isso aqui mudou. Agora não é mais do lado esquerdo, essa parte de filtros é do lado direito. Vocês clicam lá e vai ter nessa coluna de características, vai ter lá Creative Commons. Aí vocês clicando nesse filtro, automaticamente ele filtra todos os vídeos e todos os vídeos que aparecerem podem ser utilizados. Aqui são cards específicos para disciplina de TI. Creio eu que aqui não tem ninguém dessa área, tá bom? São códigos, por exemplo, um card onde você pode disponibilizar códigos, tá bom? Para download de nuvem. Se eu não me engano, aqui não tem ninguém da parte de TI, então eu vou passar mais rápido por isso. A parte de citações. Para qualquer citação direta com mais de 3 linhas, tá bom? A gente pede para vocês usarem esse quadro aqui de citação direta, onde vocês inserem a citação, entre aspas, e na parte de referências vocês vão botar o sobrenome, o ano e a página de onde vocês tiraram essa referência, tá bom? Citação jurídica, aqui também tem um exemplo, creio eu que não tem ninguém aqui da parte do direito, mas caso tenha uma citação jurídica, utilizem esse modelo aqui, tá bom? Aí a parte de referência dessa citação lá no final da lição tem aqui a montagem dela. Qualquer conteúdo que não for escrito por você, tá bom? Em forma de citação indireta, devem ser com autor e ano. Então, por exemplo, segundo fulano, e vocês botam o ano da obra do autor. Aqui também tem um modelo para citação de site, tá bom? Vocês inserem a citação, botam o nome do autor e o ano. Se não houver o nome do autor, vocês botam o nome do site. Agora, partindo para a parte de imagens, tá bom? Vocês podem utilizar várias imagens ao longo da lição, se couber dentro do conteúdo, claramente. Vocês vão inserir as imagens dentro desse quadro aqui, de imagem de referência. Aqui vocês inserem a imagem de vocês. Toda imagem tem que ter uma legenda, tá bom? A fonte de onde vocês retiraram essa imagem, e caso a imagem esteja em inglês, vocês têm que inserir a tradução dessa imagem. Aqui embaixo tem um exemplo de como fazer essa tradução, o modelo que a gente pede. Lembrando também, pessoal, uma atenção especial para essa parte de imagens, que nós não podemos utilizar qualquer imagem que nós acharmos na internet, tá bom? Porque às vezes essas imagens têm direitos autorais e não podem ser utilizadas. Mas a gente deixa também para vocês uma gama de sites de bancos de imagens que podem ser utilizados, tá bom? Que são imagens gratuitas. Esse aqui em especial, o Adobe Stock, ele é pago, mas nós temos a licença de uso das imagens. Então, por exemplo, se vocês forem pegar uma imagem do Adobe Stock, vocês baixem a visualização dessa imagem, ela vai vir com marca d'água, vocês podem inserir com marca d'água mesmo, que depois a gente faz a troca dessa imagem. Renato, você está com a mão levantada? Está com alguma dúvida? Sim, eu queria perguntar em relação à IA geradora de imagem, se pode utilizar ou não. A gente tem essa discussão aqui dentro, tem um tempo já. Pode utilizar sim, tá bom? Quando você for referenciar, você pode botar lá, gerado por IA, tá bom?
e o site de onde você usou. Então, por exemplo, é gerado por imagem, é gerado por IA no Copilot ou no DaVinci. DaVinci? Acho que é. Leonardo.ai, tá bom? Beleza, Só que valeu. aí, só que aí, pessoal, aí uma atenção especial também, porque, por exemplo, o que a gente pede, que essas imagens elas tenham a ver com o conteúdo, tá bom? Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que botam algumas imagens genéricas, que não tenham muito a ver, tá bom? Então, a gente pede que essas imagens realmente tenham a ver com o conteúdo. Tomar cuidado com essa parte da geração de imagens por IA, porque às vezes as imagens ficam muito genéricas. Não fica aquela coisa mais específica para o conteúdo. Pode ser que aconteça. Então tem que usar um comando lá de que a imagem fique o mais próximo possível do conteúdo. Aqui tem algumas imagens da área médica, tá bom? De biomédica, biologia, e fotos brasileiras de referência do governo. Pessoal, pode acontecer também de vocês não acharem uma imagem que esteja exatamente daquele jeito que vocês querem para o conteúdo, tá bom? Aí o que vocês podem fazer? Vocês nos mandam essa imagem de referência de algum site que vocês acharem e nós pedimos para a nossa parte de design refazer essa imagem. Só lembrando usar esse artifício com parcimônia, porque se nós tivermos uma gama muito alta de imagens para serem refeitas, isso pode atrasar um pouco o processo. Nós temos aqui um card de destaque, caso você queira destacar algum texto, tá bom? Vocês podem inserir nesse quadro cinza aqui. Ah, isso aqui não tem a ver agora, mas isso aqui é uma parte de atualização de informações, de normas, de jurisdições. Vocês têm que inserir nesse quadro aqui em cinza, que depois, se precisar de atualização, nós sabemos achar esse material. Agora, para a parte de tabela. Vocês podem utilizar tabelas também, tabelas, gráficos. Aqui tem uma parte ensinando a fazer essas tabelas, tá bom? E aqui também tem um exemplo de tabela que deve vir inserido nesse quadro aqui de tabela. Então vocês botam tabela 1, é, sobre o que ela se trata, a tabela em si e também a fonte de onde vocês tiraram. Da mesma forma, os gráficos, tá bom? Eles seguem o mesmo padrão. Para as disciplinas da saúde, nós temos a parte de avatares. Eu não lembro agora se em alguma matriz pede avatar. Mas se caso conste na matriz de vocês, vocês deem uma olhada nessa parte aqui, tá bom? Nós temos a parte de citação desses avatares. Assim como os avatares, os flashcards, que também são mais voltados para a área da saúde. Aqui tem a explicação de como fazer, tá bom? Agora, uma parte importante: mapas mentais e infográficos. Às vezes, na matriz consta lá fazer um infográfico sobre determinado assunto, ou um mapa mental sobre esse assunto também. Então, aqui nós temos alguns modelos, beleza? Que nós indicamos para vocês. Vocês fazem esses infográficos ou mapas mentais e nos enviam, tá bom? Nesse modelinho que pede aqui, que aí a nossa parte de design também vai recriar esses infográficos com a nossa identidade visual aqui da UVV1. Aqui também tem ensinando a parte de como inserir células, mexer nesses infográficos. Agora a parte de videocast. Na matriz, pode ser que conste lá videocast sobre determinado assunto. Caso tenha esse videocast, vocês têm que inserir o card de videocast e não está aqui. Mas depois a gente envia para vocês, tá bom? Ele vem logo depois antes da conclusão, essa parte do videocast, tá bom? Aí vocês usam algumas dessas opções aqui para introduzir esse videocast, tá bom? Aqui tem essa parte, o exemplo mostrando como é que é. Vídeo embutido também podem ter no material de vocês. Se na matriz. Daniel, só um minutinho. Lembrando Sim. que a disciplina que tiver, ou o tópico que tiver o videocast, o conteudista vai receber, né, um formulário para preencher, né, sobre o conteúdo do videocast, tá? Mas é um formulário simples, curtinho, tá? Mas vocês vão preencher para posteriormente ser gravado, que aí a gente não sabe, que cada disciplina é uma. Pode ser o conteudista ou pode ser outra pessoa que vai fazer, né, esse videocast, mas o conteudista que preenche esse formulário, tá? Das perguntas. Sim, e lembrando também que esse material, por exemplo, roteiros de videocast ou de qualquer um outro assunto que venha a ter nos tópicos de vocês, também vai
anexado naquele e-mail lá, tá bom? No e-mail de primeiro contato que nós vamos fazer com vocês. E lembrando que também qualquer dúvida, pessoal, é só nos perguntar que nós prontamente vamos responder. Essa parte de vídeos embutidos aqui são vídeos que constam dentro da lição. Então, geralmente os vídeos de videoaula ficam fora, ficam inseridos no AVA fora da lição, mas caso esteja constando na matriz de vocês vídeos embutidos sobre determinado assunto, nessa sessão aqui vai explicar direitinho como é que faz, tá bom? Lembrando que antes desses vídeos é necessário um parágrafo introduzindo esse vídeo, tá bom? Aqui tem um exemplo, como resultado principal, a diferença é a independência, nananana. E o vídeo embutido deve ser inserido da seguinte forma: vocês vão utilizar aquele card de vídeo que foi mostrado lá em cima, tá bom? Vocês vão inserir vídeo, o número do vídeo. Então, por exemplo, se tiver 4 vídeos embutidos, vai ter lá vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4. O assunto que ele vai tratar, tá bom? E também, no manual que nós vamos enviar para vocês, vai vir uma parte aqui embaixo que vai estar escrito assim, narrativa e alguma outra coisa que eu não lembro agora, mas isso vai vir no manual de vocês certinho, onde vocês vão descrever o passo a passo que vocês vão fazer naquele vídeo e também a narrativa que vocês vão utilizar. Então, por exemplo, eu vou trazer para minha área, que é, por exemplo, fazer Photoshop. Eu vou estar explicando a narrativa. Primeiro eu vou inserir, abrir um arquivo, usar as métricas de tamanho, depois fazer uma camada, tananã, tananã, tananã. Vocês vão descrever isso nessa parte embaixo, porque isso é importante na parte da validação técnica, para o validador técnico ter uma visão de como vai ser esse vídeo depois que ele for gravado, tá bom? Para depois não chegar lá no final e ter surpresa nesse vídeo. Aí, finalizando a parte da lição, vocês vão inserir uma conclusão, tá bom? Falando, este tópico procurou mostrar sobre determinado assunto, mostrando tal, 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 tá bom? Vocês vão criar essa conclusão. E logo abaixo da conclusão vem a parte de referências. Vocês vão referenciar todos o material que vocês utilizaram ao longo da lição, tá bom? Tudo mesmo. Dentro da matriz vai vir a bibliografia básica que vocês têm que utilizar ao longo dessa lição e também com a bibliografia complementar. Nada impede de vocês trazerem outras referências, tá bom? Que vocês julguem interessantes para a construção do tópico. Aí aqui tem os modelos que vocês podem utilizar. Então, por exemplo, referência para livro, referência para site, referência para vídeo do YouTube, tá bom? A gente peça que vocês sigam esses modelos de referência. E aí, logo abaixo desse texto da lição, ainda dentro desse arquivo, vai vir o desafio. Nós temos, se eu não me engano, 4 tipos de desafio hoje, três ou 4, vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Dentro da matriz vai estar especificado qual tipo de desafio, então pode ter desafio padrão, estudo de caso, linha do tempo, tá bom? Isso vai vir tudo especificado, e aqui também diz como que ele deve ser criado, tá bom? O que que é esse desafio? Ele está localizado dentro do nosso AVA. O desafio, ele vem antes da lição. Então, quando vocês forem criar esse desafio, a gente pede que vocês usem verbos no futuro. Então, como veremos, esse tópico abordará, tá bom? Aqui tem todo o modelo explicando como fazer. Vocês podem fazer indicação de material externo, justamente para levantar uma dúvida para o aluno, um questionamento, lembrando que como ele está antes da lição, o aluno ainda não teve acesso ao material aprofundado sobre aquele conteúdo. Então, ele não sabe a fundo sobre tudo que vai ser abordado. Então, vocês têm que pensar em algo que não seja tão aprofundado, mas que leve o aluno a pensar sobre aquele assunto que vai ser tratado dentro da lição. Então, vocês podem contextualizar um problema, fornecer dados, tá bom? Façam provocações para eles. E aí, dentro do desafio, tem esse card obrigatório aqui de lâmpada, que é justamente onde vocês vão inserir esses questionamentos, tá bom? Vocês podem utilizar imagens, mas só se elas forem estritamente necessárias, não usem imagens genéricas, tá bom? Dentro do desafio. E aqui embaixo também vem a parte de referências do desafio, onde vocês vão inserir todas as referências que vocês utilizaram para a construção desse desafio. Vocês podem utilizar também leituras, vídeos, tá bom?
Aí, outro modelo de desafio que é o estudo de caso, tá bom? Vocês vão preencher essa parte aqui, que é um documento sobre essa parte de estudo de caso, tá bom? Aqui vem todas em amarelo aqui, qual tema que tem que ser abordado, tá bom? Contextualização de uma situação hipotética, sobre toda essa construção. A gente recebendo esse documento, a nossa parte de design também vai criar esse estudo de caso lá no Geniali. Outro modelo de desafio é o Quem Sou Eu, tá bom? Ele segue a mesma premissa do estudo de caso, tá bom? Vocês fazem o preenchimento desse documento aqui e a nossa parte de design cria depois e também a linha do tempo, mais um modelo de desafio, também seguindo a mesma lógica. E aí, depois do desafio, vocês vão inserir na prática, que é uma representação prática de como aquele conteúdo que foi visto na lição é mostrado no dia a dia da profissão do aluno, tá bom? Sobre aquele conteúdo que foi visto ao longo da lição, tá bom? Então, vocês podem trazer casos práticos, notícias, artigos, vídeos, tá bom? Na prática, ele é depois da lição, então usem verbos no passado. Vocês podem fazer indicação de material e também inserir todas as referências que vocês utilizaram. Outro modelo de na prática é o Fique por Dentro, tá bom? Seguindo aquele mesmo outro modelo, ele também tem um formuláriozinho a ser preenchido, que é a nossa parte de design depois cria. O Na Clínica, que é mais voltado para a área da saúde, mas também segue o mesmo modelo, tá bom? Lembrando que todos esses modelos, eles vão vir especificados na matriz. E é isso, pessoal. É bastante coisa. A gente vai passar agora para a parte dos exercícios e também das questões de prova. Só um momento. Pessoal, é muito conteúdo, a gente sabe. Não tem como lembrar de tudo. Vocês vão receber todo esse conteúdo, todo esse material por e-mail, tá? Qualquer dúvida, é só procurar a gente aqui. Quem tiver aqui não vai ver mais fácil. Quem não, procura outro meio, e-mail, Teams, né? De repente uma ligação, uma videochamada, para a gente poder solucionar a dúvida, explicar direitinho, caso haja, né, alguma dúvida sobre o material a ser produzido, tá? Eu vou apresentar para vocês o nosso manual de exercícios e de questões de prova, tá? Daniel, pode passar, por favor? Aqui a gente tem o nosso índice, né? Ele mostrou ali, as orientações gerais. As questões devem ser autorais, tá? Sempre. As questões devem ser objetivas, as questões objetivas devem conter sempre 5 alternativas, tá? Sempre da letra A à letra E. São proibidas questões com alternativas todas corretas ou todas erradas. E questões pedindo que o aluno marcar incorreto ou exceto. Esse tipo é proibido, tá? Sempre inserir o feedback da questão. Todas as questões devem ter um feedback, né, geral, que identifica os conceitos específicos do conteúdo que foram tratados naquela questão. Retoma o comando da questão, com a finalidade de oferecer uma resposta completa, demonstrando quais são os conhecimentos que o aluno deverá apropriar-se para responder o conteúdo. Elabora um feedback único, explicando o porquê da opção correta e explicando por que as outras opções estão erradas, tá? Sempre. Sempre tem o nível sempre identificar o nível de dificuldade, tá, de cada questão, que são categorizados por fácil, média e difícil. Esse item fica sempre no finalzinho do formulário e, às vezes, a pessoa esquece, né, que é muita questão, é muito conteúdo, a pessoa esquece de preencher, mas isso é muito importante para a gente, tá? Utilize as seguintes opções de exercícios e questões. Aqui no manual, a gente vai ter um modelo de cada um para vocês utilizarem como base, tá? Resposta única, padrão ENAD, todas praticamente vão ser, né? Interpretação com resposta única também é padrão ENAD, asserção razão, padrão ENAD, complementação múltipla, padrão ENAD, complementação simples, questões de verdadeiro ou falso, complete a sentença, associação, né? Que são aquelas de ligue as colunas, tá? O que é padrão ENAD? Padrão ENAD é aquela questão que obedece o seguinte critério. Tem um texto base, tem um enunciado
e tem as alternativas. O texto base deve servir para contextualizar a questão e somente, né, se tiver mais de um texto base, eles devem vir sinalizados como texto 1, texto 2, texto 3, em negrito alinhado à esquerda. Mas isso só se for o caso, tá, gente? Todo texto base precisa ter referência, de acordo com as normas ABNT, obedecendo tamanho 9, alinhado à direita, tá? Caso tenha sido elaborado pelo autor, que vocês podem formular as questões, é só adicionar como fonte elaborado pelo autor. Caso o texto tenha sido retirado, alterado, adaptado, né, é só colocar entre parênteses adaptado de, aí coloque de onde a referência desse conteúdo. Caso tenha sido retirado de um site ou direto do Google, referenciado da seguinte forma, aí aqui está o modelo, tá? O texto base deve ter, no mínimo, 3 linhas de contextualização. E depois vem o comando da questão. É proibido questão com apenas o comando, tá? Orientações específicas para os exercícios de fixação. Os exercícios de fixação devem ser diversificados, sendo pelo menos um padrão ENAD. Utilize, no máximo, um exercício no modelo acessão razão por tópico, porque também não adianta fazer 5 questões, modelo acessão razão, que é o tipo de questão mais difícil, senão também fica, né, o aluno não tem aquela diversificação de questões, né, que ele deve ter contato. No formulário dos exercícios de fixação, só no exercício de fixação, mantenha a letra A sempre com a alternativa correta, tá? Quer dizer, você fez a questão, a resposta correta deve vir sempre na letra A. Quantidade e nível de dificuldade dos exercícios de fixação. 2 questões fáceis, 2 questões de nível médio e 1 questão de nível difícil. É muito importante, gente, o preenchimento do formulário travado. Os locais de edição, quer dizer, que vocês vão preencher, eles permitidos, estão sempre taxados de amarelinho clarinho. As demais partes estão travadas. Não serão aceitos arquivos destravados, porque na hora de importar essas questões, isso dá um trabalho absurdo para o pessoal do suporte, tá? Para não destravar o arquivo, edite somente na versão desktop do Word, tá? Não modifique o modelo em nenhuma das hipóteses, não exclua linhas, colunas dos formulários, utilize o formulário apenas como modelo, não crie um novo modelo no Word, tá? Não utilize estilos, título 1, título 2, da aba estilo do Word, pois isso, eles são sensíveis, tá? A importação das questões atrapalha, dá erro. Para as disciplinas que possuem termos e equações, um alerta especial, né, que deve ser inserção da equação de uma forma de imagem editável e de boa qualidade, conforme o exemplo abaixo. Eu acho que aqui não tem nenhum conteudista dessa área. Caso seja necessário inserir uma tabela ou uma imagem, esta deve estar em formato PNG ou JPEG. Ao inserir o texto, caso as questões ultrapassem uma página, o cabeçalho se repetirá na página seguinte. Não precisa se preocupar, tá, gente? Isso é normal, fica com muita página, mas não indica erro, tá? Coloque o modo layout da web, que isso não ocorrerá. Lembre-se de que os enunciados devem ser contextualizados com pelo menos 3 linhas antes do comando, isso é muito importante. E agora, orientações específicas para as questões de prova, que são 2 arquivos diferentes, um para exercícios de fixação e um para questões de prova. As questões de prova devem seguir sempre o padrão ENAD. Deverá conter uma questão do tipo acessão-razão, apenas no último tópico, tá? Os demais tópicos não poderão conter questões desse modelo. No campo palavras-chave, coloque até 3 palavras que indiquem o conteúdo abordado na questão. Não é para repetir a palavra-chave em todas as questões. Tem que ver, você tem que indicar palavras-chave relacionadas com a questão, tá? A resposta correta pode estar em qualquer uma das alternativas, entre a letra A e a letra E. Não se esqueça de preencher o campo chave de resposta, que ali vem a resposta que é esperada do aluno.
a resposta certa, né? Quantidade e nível de dificuldade das questões de prova. Uma questão fácil, duas do nível médio e uma do nível difícil, tá? Aqui a gente vai colocar modelos, tá, de exercícios de fixação e questões de provas objetivo, tá? Aqui embaixo tem vários modelos que vocês podem utilizar como embasamento para formular a questão de vocês, tá? Essa daqui é um modelo de resposta única, tá? Enunciado, né? Texto, base, enunciado, 5 opções, tá? E o feedback geral. Sempre vai ser esse padrão. E aqui o nível de dificuldade, ele fica bem no finalzinho, tá vendo? Aí vocês vão marcar o nível de dificuldade para gente. Aqui vocês têm um modelo de interpretação, aí vocês vão adaptar, né, esse modelo, quem quiser utilizar, de acordo com o material de vocês, texto, referência, comando da questão e as opções, o feedback geral. E assim por diante. Aqui a gente tem um modelinho de cada daquelas questões que foram indicadas logo lá no início, tá? E por aqui tem a seção razão, tá vendo? Não. Aqui, certinho. Ó, texto base, referência. Aí vem o modelinho. E por último, a questão de prova discursiva, tá? Que sempre para para cada questão de prova, né? Formulário vai ter uma questão discursiva. Essa questão discursiva, ela deve ser contextualizada. Só um pouquinho para mim, Daniel. Só um pouquinho. Ela deve ser contextualizada, coesa, coerente. O nível de dificuldade dessa questão sempre é nível médio, tá? E no padrão ENAD, com chave de resposta. Então, você coloca um texto para o aluno, né? Com texto base. Desce só um pouquinho, por favor, Daniel. Faz o questionamento. Depois você dá o feedback geral, o que é esperado, né, como resposta desse aluno, e lembrando que o nível de dificuldade é sempre o médio, tá? Então, aqui nós temos todos os modelos de questões que vocês podem utilizar no formulário de vocês para cada tópico. Até aqui, alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Agora a Dil vai apresentar para vocês o nosso padrão de slide, tá? Pessoal, eu vou estar falando para vocês do padrão de slide, né? Recentemente foi reformulado, né? Nós temos um novo padrão de slide para ser utilizado para preenchimento, né? Dos PPTs aqui de apresentação da disciplina e também os PPTs de aula que nós estaremos usando em cada tópico, tá bom? Pode seguir, Daniel. Aqui nós temos, né, o inicial, que orienta vocês sobre a questão da duração da videoaula, tá? É obrigatório preenchimento, tá? Aqui vocês vão dividir em quantas partes, né, serão divididos, né, o tempo de gravação, né, dessa aula. E aí, o total do conjunto de vídeos, ele deve ter entre 20 e 30 minutos, tá? Caso também tenha, por exemplo, videocasts, algumas disciplinas, se por acaso houver, ou vídeo embutido, ela entra também nessa contagem de tempo entre 20 e 30 minutos, então vocês precisam dividir muito bem esse tempo, para ficar o tempo para videoaula e o tempo também para o videocast ou vídeo embutido, outros modelos de vídeo, tá bom? Observações. Esta é uma proposta de organização de tempo tópico. Considerando as particularidades da sua disciplina, organize o seu tempo. Caso tenha dúvidas, converse com seu orientador de conteúdo. A videoaula deve ser um reflexo do tópico. Considerando o tempo que você tem para a gravação, seja sintético, selecione as informações mais relevantes do conteúdo. A videoaula será dividida em trechos e dispostos ao longo da lição, no ambiente online. Cada sessão representa um vídeo. O título do tópico, aí vocês vão inserir aqui, já vai também o modelinho para vocês que vocês vão inserir com tipo de, né, de letra que a gente vai utilizar, tá? Orientações gerais. A apresentação deverá conter a seguinte ordem de slides: objetivos específicos da lição, introdução, sessões da lição. Pode retornar, Daniel? Sim. Usar os mesmos subtítulos da lição, conclusão e referência.
Use fonte calibre em toda a apresentação. Para o título do tópico, primeiro slide, use tamanho 60 a 80. Para subtítulos e demais slides, use tamanho 40 ou 44. Para os textos dos slides, use tamanho igual ou maior que 28. Insira seu texto na forma de tópicos e frases curtas. Abuse de figuras. Utilize sempre fonte na cor branca. A cor dos objetos, títulos devem obedecer ao tema, predominância dos tons de azul, cores a serem utilizadas. Aí vocês têm os modelinhos de cores que vocês podem estar utilizando, tá bom? Boa utilização do contraste, aí tem os modelinhos, né? O modelo claro e o modelo escuro, né? Onde o modelo escuro apresenta uma boa utilização do contraste, já o modelo claro, né, com fundo claro e a letra clara ficou com má utilização do contraste. Para garantir a melhor legibilidade possível, é necessária a atribuição de cores que garantam uma diferenciação entre a cor do fundo e a cor do texto. Recursos visuais. Ao inserir Smart Arts, dê preferência para as formas vazadas sem cor de preenchimento, como segue aí no exemplo, tá bom? Lembrar sempre de deixar elas vazadas sem cor de preenchimento para não alterar muito, né, o conteúdo que vai vir dentro ali de cada Smart Art. Aí nós temos mais alguns modelinhos que vocês podem utilizar também. Aqui também temos exemplos de gráficos, né, e planilhas também, né, colunas que vocês podem estar utilizando. Aqui sobre as figuras, né? As figuras, quando vocês forem utilizar elas ao longo, né, do PPT, vocês têm que sempre referenciar embaixo da figura, colocar um númerozinho, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, por quê? Lá no final, vocês vão colocar referência, nas referências, você tem que citar essa figura, por exemplo, figura 1, e você vai colocar o link, igual a gente coloca o link lá na lição, né, que vocês colocam embaixo da lição, da foto, né, da imagem lá no cardzinho, vocês têm que colocar no final nas referências o link referente a essa imagem, tá bom? Então, numere as figuras progressivamente para facilitar no momento de referenciá-las. Divisão do vídeo. Use o próximo slide sempre que for fazer o corte do vídeo, dividindo as partes. Aí esse é o slide que vai usar para dividir, para separar as partes. Por exemplo, primeiro tempo, aí vai ter um corte, você vai usar essa tela e vai vir para o segundo tempo. Conclusão. Tendo em vista esse guia, utilize o template enviado pelo seu orientador de conteúdo para produzir seus slides. Caso tenha dúvidas, entre em contato com seu orientador de conteúdo, que pode te auxiliar na elaboração e formatação da apresentação. Pessoal, só ainda referente ao slide, lembrando que o slide é muito importante vir só utilizando tópicos, tá? Para não ficar aquele slide cansativo, com texto, vários parágrafos, porque isso o aluno não consegue enxergar, a visualização fica péssima, o slide também não fica bom na videoaula, né? Então, assim, vamos tentar otimizar isso. O slide ele serve só como uma ajuda para você na hora que estiver gravando a videoaula, tá? Pessoal, aí, só para terminar, eu vou passar com vocês agora sobre uma matriz de disciplina, que é o documento base para vocês produzirem um tópico de vocês. Nela vem todas as especificações que tem que dar, tá bom? Então, mostrando aqui na prática como é que é isso. Vocês vão receber esse documento referente à disciplina de cada um de vocês, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos Audiologia 1, que vai ser, aí, para qual curso que ela vai ser ofertada no curso de fonoaudiologia, tá bom? Aí, tipo de desenho misto, então quer dizer que nós vamos ter videoaulas padrões e também videoaulas de vídeo embutido. Então, por exemplo, aqui ó, já tem uma informação. Conta com vídeos embutidos no tópico 3, 5, 6 e 9, tá bom? Responsável pela elaboração, a pessoa que fez a matriz, quem é o conteudista, o validador técnico, quem vai ser o apresentador desses vídeos, tá bom? A ementa
dessa disciplina, tá bom? O objetivo geral. E aí, para a parte importante, a parte dos tópicos. Então, por exemplo, nós temos aqui, essa disciplina ela provavelmente deve ter 8 tópicos, se eu não me engano. Não, no caso ela tem 10 tópicos. Essa disciplina tem 10 tópicos. Então, aqui tem aqui, tópico 1, Introdução à Audiologia. Quais os objetivos específicos de aprendizagem, tá bom? Então, o que que esse conteúdo no final ele quer atingir, tá bom? É, esse título aqui ele vai ser usado tanto para o título do slide quanto lá para o título da lição, tá bom? Os conteúdos que devem ter ao longo da lição e também do slide, também, que ele também vai guiar a formulação das questões. E aí, nessa parte de AVA, aqui, tem todos os elementos que tem que conter nesse tópico. Então, por exemplo, para o tópico 1, ela tem que ter um roteiro, ela tem que ter a lição, um desafio, um na prática, tá bom? Exercício de fixação, questões de prova e também uma videoaula padrão, tá bom? Vai ter uma galeria de cards com as áreas de atuação da audiologia, tá bom? E nessa parte do desafio aqui, ela está norteando o que o desafio, como o desafio tem que ser construído. Então, fazer uma breve revisão sobre. Eu não vou nem me atrever a falar essa palavra aqui, mas sobre isso aqui, do sistema auditivo, tá bom? Então, vocês vão construir de acordo com o que essa parte aqui do AVA está pedindo, tá bom? E assim por diante. É, nessa parte aqui, o na prática, ele pede um na clínica, então lá naquele manual que eu mostrei para vocês, tem a construção desse na clínica, de como ele deve ser feito, daquele formuláriozinho, tá bom? Então vocês vão se guiando através dessa parte aqui no AVA, tá bom? Aqui embaixo tem a metodologia dessa disciplina, as atividades discentes, essa parte aqui não é muito importante. Os recursos também, pode passar isso aqui direto. Agora, essa parte aqui, referências bibliográficas aprovadas pelo colegiado. Durante a produção de toda a disciplina, essas referências aqui vão nortear vocês para a produção de todo o conteúdo. Então, alguma hora essas referências aqui, elas vão ter que aparecer citadas ao longo do texto, tá bom? Nós pedimos que seja apresentado no mínimo 2 referências, tá bom? Então vocês podem usar tanto o Cardoso, o Filho ou o Gracel, tá bom? A gente pede que elas apareçam ao longo do conteúdo da lição de todos os tópicos. Caso tenha alguma outra que tipo, você fala, não concordo em que apareça tantas referências assim, vocês também nos comuniquem para nós ficarmos cientes e tomarmos a melhor decisão sobre essa produção, tá bom? Essa parte aqui é de preenchimento nosso, tá bom? Mas essa aqui foi só para mostrar para vocês como é a estrutura básica de uma matriz que vocês vão receber. Então, toda dúvida que vocês tiverem sobre a produção de conteúdo, quais os itens que tem que ter dentro do tópico, dentro da matriz vai guiar vocês sobre tudo, tá bom? E, pessoal, só lembrando que, assim, é muita informação que a gente passa para vocês. É muita coisa que a gente fala em uma hora, quase 1h15, tá bom? Mas lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos contatar, tá bom? Podem mandar um e-mail, o pessoal que é daqui da UVV pode vir aqui na sala, tá bom? Que a gente conversa com vocês. Lembrando que vocês não estão sozinhos durante todo esse processo, a gente está um tempo inteiro acompanhando a produção de vocês, tá bom? É, e ficou alguma dúvida por enquanto ou tá tranquilo? A gente sabe que é muita informação, mas depois vai melhorando. O primeiro tópico, ele é o mais difícil, assim, mas depois que pega o jeito, o negócio flui. Mas alguma dúvida por enquanto? Rafaela Tudo tá certo, digitando. Dani. Tudo tranquilo? Tranquilo por enquanto? Na medida do possível, tudo tranquilo. Na medida do possível, realmente é. Então tá show, pessoal. A gente agradece a participação de vocês, tá bom? Nós, o quanto antes, vamos iniciar a disciplina de vocês. Nós não temos uma data certa de quando que vai iniciar, mas assim que começar, nós tivermos o aceite, nós vamos disparar para vocês, tá bom? No mais, eu desejo a todos um bom dia e um bom trabalho e obrigado por participarem.